e por aí afora. Maria de Montessori, alguém aqui conhece? Alguém já leu algum texto da Maria de Montessori? Já leu alguma coisa da metodologia e tal? Certo. Ela teve muito sucesso agora no século XX com a fundação de algumas escolas na Itália que, em termos de alfabetização, foi bem revolucionário, no bom sentido, se isso é possível, mas foi replicado em todos os países do mundo, praticamente, o sistema Montessori de alfabetização. O que ela faz ali é uma coisa bastante óbvia e que nós vemos pela primeira vez ser proposto num livro escrito no século I, antes do ano 100, por um sujeito chamado Quintiliano. Quintiliano, que tem o livro mais importante de educação de toda a história do Ocidente, que se chama Educação? Não. Pedagogia? Não. Ensino? Não. Formação? Ah, formação, deve ser alguma coisa de formação. Não. O livro se chama Instituições de Oratória. Tá, mas eu como professor, vou procurar aqui bons livros para ler sobre educação clássica, e aí eu não vou procurar um livro que diga no título Instituições Oratórias, e também não vou me dispor a ler um livro que na edição bilíngue, são 4 volumes dessa grossura assim, para saber sobre instituições oratórias. Instituições de oratória. Oratória, o que é oratória? É o cara que chega ali, sabe, marketing multinível, Herbalife, Rinodê, sei lá o quê. O sujeito que sabe falar bem ali. Isso aí talvez seja até útil para um pregador, assim, que precise falar para multidões e tal. Daí, por isso a gente precisa de oratória, não é mesmo? Não. Aquele livro, ele trata só de educação. Porque ele trata só de como nós precisamos aprender a falar e quais são os caminhos para que nós nos tornemos pessoas eloquentes. Eloquente vem do latim, como sempre. Acho que é a última vez que eu vou dizer palavras aqui do latim, não sei o que, então, né? Mas é que a primeira coisa que nós precisamos fazer quando usamos um símbolo de tipo linguístico, ou seja, uma palavra, é conhecer a sua etimologia, minimamente, né? Para que nós possamos entender com mais profundidade aquilo ali. Então, assim, eloquência vem do verbo eloqui. Loqui significa falar. Ou ex é uma preposição, significa de dentro para fora. É algo que está dentro e que eu ponho para fora. Ex. Loqui, falar para fora. Mas como assim? É possível falar para dentro? Sim. Pensar é falar para dentro. E falar para fora é o que a gente diz assim, como normalmente falar. Uma pessoa eloquente é uma pessoa que sabe falar para fora. Isso significa que o eloquente deve ter uma voz muito tonitruante para que saia bem para fora o que ele diz. Não necessariamente, é até bom. Dependendo do tamanho do auditório aqui, né? Seria bastante ridículo se eu... Pessoal, falaremos hoje sobre a pedagogia de Hugo de São Vítor. Você...
Está provado que não é esse o método, né? E que não é nisso que consiste a eloquência. Quintiliano ensina a ensinar nessas suas instituições. Ele institui aquilo que é necessário para que nós possamos ensinar. É um livro de difícil leitura. É difícil que nós consigamos extrair dali agora, então eu vou ler Quintiliano e pronto. Tudo aquilo que eu não aprendi na minha faculdade, eu aprenderei com a leitura de Quintiliano. Não, porque primeiro é necessário estar bem acostumado a ler este tipo de texto, né? É muito necessário nós conhecermos minimamente a história de Roma, minimamente a literatura romana, principalmente de Virgílio, Horácio e Ovídio, a história grega, a literatura grega, e sim aquilo vai fazer algum sentido. Mas é para isso que eu estou aqui, para resumir mais ou menos qual é a doutrina de Quintiliano, que é o que persiste como base fundamental, por mais que não se tenha mais acesso aos próprios textos de Quintiliano, não é que ele tenha influenciado porque muitas pessoas foram lendo ao longo das gerações e aí foram aplicando aquilo. Não, aquilo que Quintiliano ensinou se impregnou de tal forma na cultura toda escrita em latim, e o latim é o veículo da cultura toda até 200, 300 anos atrás. Antes disso, ninguém escreveria alguma coisa importante se não fosse em latim. Ninguém escreveu. E todas as pessoas acabavam absorvendo esse ideal educacional de Quintiliano. Então, se nós falamos em Santo Agostinho, o livro De Doutrina Cristiana, que é onde ele mais fala sobre educação, ali tem muito Quintiliano. Se nós falamos dos padres da igreja latinos, ou como Santo Ambrósio, e depois quando nós falamos nos beneditinos, tudo que sempre no momento em que se fala em educação, em formação das pessoas, ali vai estar muita coisa de Quintiliano. Porque é com a eloquência que nós tiramos a prova real. Não que nós provamos para os outros que nós sabemos as coisas, mas que nós provamos para nós mesmos. E aí temos uma noção do quanto devemos continuar estudando naquilo que nós já sabemos, naquilo que nós podemos já ensinar, porque temos bastante segurança. É no momento que nós nos sentimos aptos a falar sobre aquelas coisas, quando nós vemos que nós somos capazes de falar. E é um tratado de retórica. Por mais que uma oratória, é o tratado de retórica. Há 3 fins. A retórica serve para 3 coisas. Para ensinar. Então tem docere, movere, ou seja, mover. Hoje em dia nós dizemos motivar, mas é uma pena, porque o certo é mover, né? Motivar é a mesma coisa, é dar movimento, né? Uma coisa me motivou, o que fez? Fez eu me mexer, certo? Motivar. E deleitar. Delectare. Isso tudo porque a retórica é ars benedicendi ad persuadendum. É a arte de dizer bem as coisas para persuadir. O que é persuadir? É ensinar, mover e deleitar. O fim da retórica é persuadir. Como? Ensinando, motivando e deleitando. Do último para o primeiro. Que é deleitar? É falar de uma forma agradável. É usar as palavras certas. É falar bem pronunciado, mas não afetado. Aquele sujeito que força um outro sotaque que não é o dele, que é todo assim empolado, todo pomposo, que nem se fala no parlamento, sabe? Senhores membros do Conselho de Ética, senhores deputados, senadores, demais presentes nesta sessão, isso não é deleitável, né? A gente não fica assim, olha só pelo esse início eu já vou ficar vendo o que ele vai dizer. Não, a gente muda de canal se está passando TV, certo? Porque não deleita.
O sujeito falando todo assim forçado. E também não deleita quando o sujeito comete a cada nova frase 5 ou 6 erros de português. É aquela coisa assim, né? A gente fica... O que deleita é boas imagens, bons exemplos, a sonoridade, a impostação da voz, as emoções todas que o orador passa, as pausas, como essa que eu fiz agora. Isso são coisas importantes para um discurso, que fazem com que as pessoas... Pensem aí nas pessoas que vocês gostam de ver no YouTube, assim, de vídeos de professores, sacerdotes, pregadores, alguma coisa assim. Não é agradável ouvi-los ou... Não, dá para... Sujeito insuportável, tem uma voz esganiçada, comete 5 erros de português a cada frase, mas mesmo assim, pelo conteúdo dele, eu me esforço. Não existe. Pode ser o maior gênio do mundo. Pode ser o melhor conteúdo do mundo, que irá salvar as nossas vidas. Nós não aguentamos. Nós acabamos por... eu vou ler o livro dele, porque eu não aguento ver ele falar. É assim, né? Se não há deleite, não há persuasão. Mas a retórica também precisa nos mover. Nós estamos aqui e ela precisa fazer com que nós estejamos aqui. Precisa nos tirar do lugar. Isso é convencer as pessoas a tomar algumas decisões, é preciso motivar. Na sala de aula nós temos que motivar os alunos. Então você, como eu já citei aqui, aquele professor de cursinho pré-vestibular, né? Galera, eu sou amigão, o cara que chega de boné, né? Tênis e tal, sou amigão, porque daí o pessoal fica bem motivado. Não fica nada, certo? Ele acha engraçado, tá ali junto, né? O professor que sai com os alunos adolescentes na noite. Isso não tem nada a ver com motivação. O que motiva, nós já falamos aqui, o que motiva é o próprio professor, é o amor que ele tem por aquele conhecimento, o que mais vai motivar. É o que mais vai fazer com que os alunos também queiram. O que motiva é o transbordo do amor que ele tem pelo próprio saber. E precisa ensinar, o que é óbvio. O que um pregador precisa ensinar? Precisa ensinar a importância da conversão, do cumprimento dos mandamentos, dos sacramentos. Precisa ensinar a realidade do reino dos céus para que possa valer a pena, para que também as pessoas se sintam motivadas. Eu vou me motivar pela salvação. O que é a salvação? Não sei, não aprendi. Não dá. Precisa ensinar também. E assim eu persuado os meus alunos de que 1 mais 1 é 2. Mas isso é só mostrar. É só fazer a conta ali, pegar dois pedaços de giz assim, isso aqui quantos tem? 1. E esse aqui? 1 mais 1, 2. Esse é um tipo de persuasão que pode ser feita. Mas só vai funcionar mesmo, eu só vou conseguir ensinar isso se eu também deleitar e se eu também motivar o sujeito a saber aquilo. Né? E aí nós vemos que existe toda uma técnica milenar que começou com os gregos, chamada retórica, e que eles foram aos poucos, como qualquer outra técnica, qualquer outra arte, estabelecendo os princípios que regem esta arte, princípios que, se forem seguidos, nós conquistaremos este fim, que é persuadir. Mas o Quintiliano ele vai muito mais além. Ele pega de Cícero a definição do que é o orador. E o bom do Quintiliano é que todas as vezes onde nós encontrarmos orador, nós pusermos ali professor, funciona. E nunca vai estar sendo dito algo sobre o orador que não funcione para o professor. O que é um orador? O que é um professor? Você sabe que a palavra mestre vem do latim de magister, e vocês sabem que a palavra
que é usado para dizer professor, não tem outra palavra para dizer professor além dessa em latim, magister, e que a palavra magister vem de magus, que é um mago mesmo, certo? Né? Venerunt magi ab oriente, vieram os magos do Oriente. Eles são magos, né? O magister é o sujeito que ensina a ser mago, em primeiro lugar. Depois ele ensina qualquer coisa, por um salto ali da palavra, começa a aplicar qualquer coisa, né? Mago. Em grego, a palavra para professor é didaskalos, de didática mesmo, de didaskalikon, de didaskein, ensinar. É só um ensino, é aquilo que em espanhol a gente usa enseñante, pouco, mas se usa ainda, enseñanza, enseñante, em italiano se usa bastante, mas em espanhol a gente usa mestre mesmo, maestro, para dizer sempre professor, né? O que é um professor e o que é um orador? Não é um mago aí, né? Não é nada. É mais ou menos como se fosse. É mais ou menos como se fosse. Vocês sabem o Harry Potter, né? São ali os bruxos e tal. Por que todas as crianças gostam do Harry Potter? Por que o negócio fez tanto sucesso? Porque é uma escola. Ah, não, é porque é bruxaria. É porque tem ali coisas macabras e tal. Não, é porque é uma escola. É porque tem criança e as crianças estão aprendendo. E por que elas aprendem ali? Como é que é pintada essas escolas? Bom, os professores são magos. O professor é um bruxo. E a criança quer ser um bruxo. Ela se espelha naquele... eu quero ser lá no Harry Potter como o fulano, como Beltrano. Eu não conheço muito a história. Mas eu li só o primeiro, né? Não sei. Mas eles olham para aquelas professores e se espelham e querem ser aqueles professores, ser tão bons quanto eles. E aos maus magos, os maus bruxos, que também, né, são evitados. Nós não podemos ser como eles. Esses aí não são os que dão aula na escola, né? Inclusive, há sempre uma atenção ali em saber quem é o professor, que é um bruxo mau, para não dar aula na escola. Ele vê assim, eu quero ser como ele. Isso fala dos personagens? Não, é o que a gente percebe pela própria história. Porque o Quintiliano nos ensina, na verdade já pegou do Cícero, que o orador, ou seja, no nosso caso, um professor, é um vir bonus dicendi peritus. É um homem bom, perito, mestre na arte de dizer, em dizer, dicendi peritus. Mas primeiro ele é um vir bonus, ele é um homem bom. Se ele não for um homem bom, não basta ser dicendi peritus, porque ele não cumpre os fins, ele não vai mover, ele não vai ensinar, não vai deleitar, não, ele não é um homem bom. Enquanto que, se ele focar realmente, por mais que ele possa ter falhas na sua técnica, que são admitíveis pelos outros, não é por nós mesmos, nunca. Nós nunca podemos admitir falhas na nossa própria técnica. Nós admitimos só nas dos outros. É assim como a vida da virtude. Nós não podemos admitir falhas na nossa vida moral. Nós temos que lutar sempre por vivermos da melhor forma possível e impossível. Enquanto nos outros nós não ficamos assim, mas o fulano fez isso e não sei o quê. Não, o fulano sempre é assim. Não, isso aí já é falhar na própria virtude, né? Isso é maledicência e tal. Agora, e aí na nossa vida profissional, enquanto professores, vamos admitir falhas na nossa própria técnica? Não. Na dos outros, beleza. Só o que nós temos que prestar atenção em nós, e até mesmo nos outros, é se a pessoa procura ser um vir bônus.
Se a pessoa procura ser um homem bom, podia ser fêmina bona de Cendi Perita também. Na época do Quintiliano ele escreveu assim, porque não tinha oradoras, né? Então ele fala só de oradores. Por quê? E aí quem nos ensina é o nosso grande mestre. Nós não vamos ler o tema de casa aqui, não vai ser a leitura do Quintiliano. O tema de casa vai ser um texto bem mais fininho. Todo mundo acha na internet, ou podem comprar, uma edição na qual ele esteja contido, que é do Padre Antônio Vieira, que eu falava aqui antes, certo? E se chama Sermão da Sexagésima. O calendário antigo, né, 60 dias antes da Páscoa é a Sexagésima, tem a Quaresma, tem antes antes da Páscoa, Sexagésima. Isso, Sexagésima, Quinquagésima e depois ia para a Quaresma. Então, Sermão da Sexagésima é um sermão pronunciado, se não me engano, no Maranhão, e um verdadeiro tratado sobre pregação, e que nós vamos ler como um texto deve ser lido. Padre Antônio Vieira. Nós vamos ler como um texto deve ser lido. Eu lerei ali e ele começa falando sobre o evangelho daquele dia, que é a parábola do semeador. Eis que saiu o que semeia a semear. E aí ele jogou, e umas sementes caíram nos espinhos, e outras caíram na terra seca, e outras foram pisoteadas pelos homens, e outras as aves comeram. Ele vai explicar todo esse sermão explicando esses símbolos. O que é a semente que cai? E aí nós vamos aprender a ler as histórias. E vamos aprender a compor histórias também. A partir disso aí, a partir dessa grande aula que o Padre Antônio Vieira nos deu. E depois ele vai explicar que o que semeia é o pregador. Eu não sou pregador. Na minha comunidade eu nunca prego, porque também me deram essa incumbência, né, nem de dar palestra, nem nada. Então, isso aqui eu vou ler, mas não é para mim. Não é assim que se lê. Todo o texto é para ti. Tudo aquilo que foi escrito de importante na vida, e o que eu disse, né, esse texto já tem 400 anos, então ele é importante, que de 300 anos para cá a gente começou a escrever coisas que às vezes não são importantes, mas esse texto ainda é importante. Se foi escrito, é porque é para ti. Bom, eu não sou pregador, nem sacerdote, muito menos, né? Ali o Padre Antônio Vieira está reclamando dos sacerdotes e dos maus pregadores que existem esses dias, nos dias dele, né? Não convertem mais ninguém, não sei o quê. Esse texto é para ti, por quê? Esse semeador é o professor, não é mais o pregador. Para ti é o professor. Se tu fores engenheiro, o semeador é o engenheiro. Se tu fores médico, o semeador é o médico. É assim que se lê um livro, é assim que se lê um texto. Na Guerra de Troia só tem soldados brutos lá. Não conseguiste ler a Guerra de Troia, que trata só de funcionários públicos? Funcionário de cartório? Sim, é disso que está falando a Guerra de Troia. Para ti. Esse texto é para ti. E a gente vai ler o Padre Antônio Vieira e vai dizer assim, o Padre Antônio Vieira está reclamando de mim, que sou um professor e que não ensino mais nada. Enquanto ele diz, pregadores que não convertem, eu entendo. Professores que não ensinam. Ele vai chegar numa conclusão por que os pregadores não convertem. E nós vamos conseguir transpor isso para os professores que não ensinam. Ele vai dar todas as razões por que é que os pregadores não convertem mais, como antes, um tempo lá, aquele mais ou menos imaginário.
O que nós temos para aprender com esse único texto? Sim, as razões de por que nós, professores, não ensinamos. E aí nós veremos que essas razões não são culpa. Não existem por culpa do Ministério da Educação, não existem por culpa da minha escola, do meu chefe, da direção, da coordenação pedagógica. Mas eu não vou dar spoiler. Quais são as razões por que os pregadores não convertem, por que os professores, no nosso caso, não ensinam? São as mesmas razões por que os engenheiros não constroem, que os arquitetos não projetam, que os médicos não curam. São sempre as mesmas. E ali vai estar, no Padre Antônio Vieira. Agora, é só para isso que eu vou ler esse texto? Não, ele é um texto para ser engolido. Não é esse só o texto, esse é o tema de casa, né? Depois, se vocês fizerem esse tema de casa, vocês vão passando para outros. Ele é um texto para ser engolido, para ser lido e relido. E aí eu vou ver que, poxa, olha tudo que ele faz aqui para explicar as coisas, olha essa imagem que ele usa, olha esse exemplo, olha essa interpretação que ele propõe. Olha a forma como ele domina a língua portuguesa. Não foi à toa que o Padre Antônio Vieira foi chamado pelo Fernando Pessoa de o imperador da língua portuguesa, né? O Padre Antônio Vieira, para quem não sabe, ele é português, mas ele veio para o Brasil com 6 anos de idade, então é praticamente brasileiro, né? Viveu assim durante todo, praticamente o século, ele morreu bem velho, viveu o século XVII todo no Brasil, foi para Portugal, foi para Roma, andou aqui no meio dos índios, todo o Nordeste ali em Maranhão, no Maranhão, Belém, não sei onde, na Bahia, ia e voltava, sempre pregando, né? Os reis da Europa convidavam para ele pregar nas suas capelas. Era um popstar da época, assim, da pregação, né? O sujeito tinha muito dinheiro, contratava um grupo lá que ia apresentar uma peça de teatro, o outro que ia tocar um virtuose do cravo, contratava um pintor para estar ali junto e pintar um quadro para pôr na casa dele, contratava o Padre Antônio Vieira para celebrar lá uma missa, ou às vezes nem celebrava a missa, só ia fazer o sermão e ia embora. E dava ali um dinheiro. Tal. Se existia isso aí, por incrível que pareça. Isso é a época do barroco, isso é bem típico da cultura barroca. E nós vamos perceber, aos poucos, com a leitura desse sermão, tudo isso que nós estávamos falando. Tudo, tem que lembrar. Olha, o Padre Antônio Vieira não está contando uma história assim. Ele não está explicando essa história. Ele não está interpretando essa história. Para contar essa história, ele não está tendo que usar de uma linguagem muito apropriada. Ele não está fazendo com que as pessoas entendam realmente aquilo que muitas vezes nós ouvimos na missa, não é? E fica por isso mesmo. Nós ouvimos ali o sermão não, mas a leitura do Evangelho, e fica por isso mesmo, porque às vezes o padre nem fala daquilo, fala de outro tema aleatório. Ou pelo menos nós não conseguimos ligar uma coisa com a outra. E ele está ali fazendo o favor de nos explicar uma parábola de Nosso Senhor e nos ensinando a ler qualquer outra, porque daí eu aprendo a ler. Não só as parábolas de Nosso Senhor, mas toda a Sagrada Escritura. Eu aprendo a ler todas as obras de literatura e eu aprendo que o Machado de Assis não está falando exclusivamente do Bentinho e da Capitu, mas ele está falando de mim mesmo, ele está falando de todos os homens, de todos os tempos. A literatura não trata daquilo que aconteceu, a literatura trata daquilo que acontece sempre. Eu aprendo a ler. Se qualquer texto que eu ler, eu não for capaz
E, na medida das minhas forças, escrever um sermão da 60ª, é porque eu não entendi o texto. Não entendi o texto do Evangelho, não entendi o Machado de Assis. Eu não entendo nem o Machado de Assis, quem dirá entender um tratado de química? Quem dirá entender a química em si mesma, sem tratado, sem nada? Isso fará com que, independente daquilo que eu tenho que ensinar, eu vou responder a pergunta, foi sobre o conteudismo, sobre ter muita coisa para ensinar e tudo isso. Independente do que eu tiver que ensinar, na medida do possível, a minha aula seja mais eficaz, mais eficiente. Mas como assim melhorar? Lê o Padre Antônio Vieira. Como que eu posso contar a história? Lê o Padre Antônio Vieira. Sempre. Quer ler mais coisa? Lê aquilo que o Padre Antônio Vieira leu. Estuda o que o Padre Antônio Vieira estudou. Mas não podia ser outro, tem que ser o Padre Antônio Vieira. Olha, tu é brasileiro, desculpa, tem que ser o Padre Antônio Vieira. A gente não tem como fugir. Mas ele é herege, tem umas partes, sim, é verdade. Tem coisas ali nas doutrinas dele, não nos sermões, mas tem um livro do futuro que é uma heresia mesmo. Assim. O Padre Antônio Vieira era sebastianista, né? Sebastianismo não é só uma heresia cristã, nem nada, é uma heresia metafísica, assim, filosófica, né? O sebastianismo é a espera que nós todos somos sebastianistas. Isso é bom até nós lermos o Padre Antônio Vieira para a gente entender um pouco de nós mesmos, assim, da nossa relação com o poder, com a política, que é sempre sebastianista. Pode ser de esquerda, de direita, de centro, de sei lá o quê. Nós somos sebastianistas. O Camões é o maior poeta da língua portuguesa. Todo mundo tem que ler. Mas não gosto. Dane-se, tem que ler. E tem que entender, tem que reler várias vezes e conseguir contar toda a história dos Lusíadas de memória. É isso aí, pronto. Isso é cultura no Brasil. Mas não gosto, eu gosto de literatura inglesa, literatura russa, eu gosto só de ciências, gosto da minha área. Não interessa, cara, tu é brasileiro, vai fazer o quê? Vai andar pela esquerda agora de carro? É porque eu gosto da Inglaterra. Não, tem que obedecer e tal, tem que andar pela direita, não tem o que fazer. Ler Camões é que nem andar pela direita no trânsito. Mas o Camões, ele dedica o seu poema ao Dom Sebastião, que estava vivo ainda. O Dom Sebastião desaparece, acaba Portugal. De um dia para o outro, Portugal é Espanha. Sem guerra, sem nada. O rei da Espanha vira o rei de Portugal. Era ele o herdeiro do trono, se Dom Sebastião não estava ali. Acabou a nação. E com aquele grande poema dedicado àquele grande rei que acabou desaparecendo, o português, e por conseguinte, nós mesmos, acabamos por ficar esperando o Dom Sebastião, que vai ser o cara que vai nos tirar de todos os males e vai fazer com que a nossa nação exista, porque até então ele não existe. E aí a gente fica esperando um Dom Sebastião desde então, a gente está sempre esperando. Esse aí sim, esse agora vai. Pode ser na nossa cidade, não precisa nem ser no país inteiro, mas a gente sempre... Pode ser na igreja, pode ser o bispo, o pároco. Agora vai lá na minha paróquia, agora vai, porque agora vem o fulano. Tomara que o próximo pároco, o próximo bispo, o próximo prefeito, o próximo chefe da minha empresa, o próximo diretor da minha escola, esse é o Dom Sebastião, agora vai vir. Aí se resolverá todos os problemas. Nunca sou eu, nunca é aqui, vamos nos organizar e tentar resolver um pouquinho do problema. Não, vamos nos lamentar até a chegada do Dom Sebastião, vamos. Tudo difícil, olha só, não dá o MEC, é a secretaria do não sei do que, é a fiscalização disso, daquilo e tal, né? Chega, Dom Sebastião, vem, Dom Sebastião. Esse é o Padre Antônio Vieira, ele é assim que nem a gente, então por isso que é bom nós lermos, porque ele também está ali reclamando e esperando o dia que chegará o Dom Sebastião. Né? Mas muito bem, não tem problema nenhum. Só feita essa ressalva, que é bom, é importante para nós lermos e para concluirmos já aos poucos, nós vamos ler. Mas
eu queria um jeito melhor de ensinar química. Eu estou vindo aqui na formação de professores, eu sou professor de química, eu sou professor de português, eu sou professor de não sei o quê. Eu queria que me dissesse assim, ó, olha, vai lá, pega o livro tal e manda os alunos fazer aquelas atividades e pronto, está resolvido. Infelizmente, não é assim. Ah, mas tem um MEC e tal. Que... Faz o que dá, não dá para esperar o Dom Sebastião. Não dá. Eu vou ter que contar uma história que, na medida do possível, eu consiga incluir tudo aquilo que o MEC mandou eu ensinar e mais um pouco. Ah, não deu. Bom, paciência. Limites da humanidade. Não dá para fazer tudo. A gente não consegue nem obedecer. Falávamos sobre isso no almoço. A gente não consegue nem obedecer o limite de velocidade na estrada, porque ele é mal pensado, né? Imagina conseguir obedecer o currículo do MEC. Né? Paciência, o que dá? A gente ganha uma multa. E o que a gente faz? Paga. E fica assim. O que o MEC vai fazer? Paciência. Agora, tem uma coisa que a gente tem que terminar o ano letivo e cada ano tendo consciência assim, olha, eu pus todo o meu conhecimento em cumprir com aquilo que deu certo durante a história da educação. Porque é por isso que eu fui atrás desse troço chamado educação clássica. Eu contei a história. Eu ensinei os alunos a contar a história. Eu ensinei, eu enchi eles de símbolos. Eles são capazes agora de cumprir de uma forma um pouquinho melhor do que no início do ano, com aquele mandamento que Deus me deu, o que Deus deu a Adão quando o criou. Dá nome às coisas, domina as coisas. Ah, mas teve um pedaço lá da matéria que eu não consegui dar. Paciência. Tem gente que consegue dar tudo. Mentira. Vai ali e fala de tudo. É só, bom, se eu puser tudo em PowerPoint e eu passar o PowerPoint todos os slides, matéria dada. Esquece. É mentira, não teve matéria nenhuma, certo? Eu falar sobre as coisas ali não significa ensinar. Ensinar é enfiar o símbolo ali, dentro do sujeito. Porque com isso, que ele terá condições de sair para fora. É só a partir desse ensinar, desse ensino, que nós vamos ter condições de dizer, vai, te manda, sai para fora. Sai para fora da onde? Dessa escuridão aí que tu está metido. Não sabe nada, tu vê qualquer coisa e é tudo um monstro para ti. Covid. Não sei o quê. Legislação, o MEC, fiscalização. Então, tudo é um monstro. Eu não sei nada, né? Então, tudo que... A gente não tem o símbolo, a gente não conhece as coisas, a gente não domina as coisas e tudo nos apavora. E a gente, eu vou ficar aqui dentro da caverna. Sabe, a caverna do Platão, essa aí mesmo que eu estou falando assim. A caverna que o pessoal ficava, não, a gente está bem aqui. Não, vamos lá para fora. Eu saí, vi as coisas, é tudo colorido, tudo diferente e tal. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Dói um pouco quando logo que a gente vê a luz, dói aquilo, mas depois vale a pena. Não, para de nos encher o saco. Vem que eu vou te levar para fora da caverna. Não. Até que o pessoal que mora lá dentro da caverna pega o sujeito e mata-o. Porque aquele que quer tirar os outros de dentro da caverna acaba sendo morto. É o que Platão dizia. Na verdade, ele usou a mesma palavra que está no Evangelho para dizer crucificado. Certo? O jeito que tentar levar os outros para a verdade vai ser morto e crucificado. Essa é a questão, né?
Então, a partir desse momento onde vou ensinando, vou pondo os símbolos, vou ensinando o sujeito a dar nome às coisas, a não ter medo, a não considerar tudo que acontece de novo como um monstro, aí sim ele pode, aí começa a acontecer a educação. É o momento de sair da caverna, é o momento de conduzir para fora. Como eu vou fazer isso? De novo, eloquência. Vou ler ali o padre Antônio Vieira, o imperador da língua, o mais eloquente de todos aqueles que já falaram a língua portuguesa. Eu vou aprender a contar história, vou aprender a criar palavras, vou aprender a entender as coisas. Afinal, fico lá rezando, bendiz Israel o Senhor. A igreja sempre ensinou, como é que é para ler isso aí? Sempre tiver Israel, minha alma. No Salmo é assim, né? Bendize a minha alma o Senhor. Tem Israel? Põe minha alma. Ah, mas daí o povo de Israel esqueceu de Deus e tal. E eu esqueci de Deus? Israel deu glórias. Eu tenho que dar glórias. Israel é um personagem. É um povo todo. Mas inclusive a gente chama ele com o nome de homem. A gente não chama os israelitas. Às vezes está assim, o escritor põe ali e tal, mas normalmente está tratado como Israel, como o povo todo. E aí eu interpreto a história do povo todo como a história de um único homem. Isso é ler um texto. É saber ver que aquilo que está ali é um símbolo. E um símbolo não é a coisa em si, é como se fosse. A história do povo inteiro de Israel é como se fosse a história de um único homem. Ah, mas não é a história do povo? É. Mas por que eu vou ler a história de um povo que vive de 4 mil anos atrás? O que me interessa isso? Me interessa porque aquilo é literário, aquilo é simbólico. Aquilo não trata das coisas que aconteceram, mas trata das coisas que acontecem. Assim como tudo aquilo que eu tenho que ensinar são as coisas que acontecem, não as coisas que aconteceram. Então, assim, tema de casa. Aqui se diz dever de casa, né? Eu sempre digo tema, às vezes eu acho que a pessoa não entende. Gaúcho diz tema. Tem que fazer os temas, né? Assim, sem plural, né? O artigo já dá o plural. Mas como dever de casa, né? Leitura do sermão da 60ª. Eu sei o que vai acontecer. A gente vai querer ler mais Padre Antônio Vieira. Primeiro, na verdade, já vou adiantar, a gente vai começar a sair da caverna. O que acontece com a primeira vez que a gente sai da caverna ali? Dói, né? Muita luz, eu vou voltar. Eu começo a ler. Está em latim, uns pedaços, assim. As citações do Evangelho ele sempre faz em latim, depois traduz, não do jeito que está na nossa Bíblia lá, mas de um jeito livre, assim, já com explicações no meio e tal. Nunca uma tradução certinha, né? Então, aí dói, né? Olha ali, uma página, já voltei para a caverna. Ai, estava tão boa aqui no escurinho, deixa a luz lá fora. Mas não, a gente tem que forçar. Força, está em português. Eu nem estou mandando tu estudar latim. É o que eu gostaria, mas não é, né? Eu sei que não funciona tão bem assim. Está em português, olha só. Eu vou estudar, eu vou ler aqui. Padre Antônio Vieira. Tá difícil. Li uma página. Já não entendi muito bem. Amanhã eu continuo. Lê de novo. Vai saindo. Aos poucos os olhos se acostumam com aquela nova luz. E aí eu vou querer ler mais depois, Antônio Vieira. Vou ler um outro sermão. Maria Rosa Mística. Maravilhoso. Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Também excelente. Tudo do Padre Antônio Vieira é muito bom. Muito bem escrito. E vai nos ajudar. Ele está ali como professor de artes marciais, assim, nos mostrando. A gente lê o Padre Antônio Vieira, vai dar aula. Aí, quando a gente lê de novo, tá, agora eu entendi. Peraí, vamos lá, de novo. Porque ele é o eloquente. Ele sabe ensinar. E aí a gente vai. Fora que a gente vai adquirir muita erudição,
A gente vai aprender de geografia, de história, de literatura, de ciências, tudo ali com o Padre Antônio Vieira. Porque ele é um homem eloquente. O eloquente, segundo o Quintiliano, ele tem que estudar de tudo, não adianta só saber a sua área. O Quintiliano está dizendo que tem que formar um orador, ele diz, tem que estudar matemática, tem que estudar astronomia, música, teatro, história. Isso é um homem eloquente. E esse é o Padre Antônio Vieira, é o resultado que nós temos ali. Então não precisa ler o Quintiliano, vamos para o Padre Antônio Vieira. Não se preocupem, vai doer, dói. Mas a gente tem que seguir. Estou mandando ler o Hugo de São Vito, é mais difícil. Nem Santo Agostinho, nem Santo Tomás, tudo é mais difícil. A doutrina deles é perfeita? Sim. Santo? Sim. Padre Antônio Vieira? Não. Tem a melhor das teologias? Não. Mas até onde eu sei, não se corre risco nenhum de perder a fé, nem nada disso, ao contrário. Vamos aprender a falar, nós vamos aprender com o Padre Antônio Vieira a cumprirmos com aquela ordem que Deus nos deu quando nos criou. Dá nome às coisas. É isso que faz este texto. É um tema só, um dever de casa só que eu deixo aqui. E agradeço a todos aqui, então, que estiveram aqui durante um sábado inteiro para me ouvir. Fico muito honrado, agradeço ao convite de ambas as comunidades aqui reunidas, ou dos membros que estão aqui reunidos. Fico muito feliz, muito honrado e aguardo mais convites, porque gostei muito mesmo. Estão todos convidados a irem a Porto Alegre, conhecer o Instituto Hugo de São Vitor, principalmente no verão, quando nós temos nossos cursos intensivos lá, em regime de internato, e sintam-se sempre muito à vontade também para me procurar aí redes sociais, essas coisas aí, e perguntar, comentar, qualquer coisa, estamos sempre às ordens. Muito obrigado mesmo. Eu queria fazer uma propaganda boa. A gente está num grupo de Telegram de formação de professores do Instituto Hugo de São Vito, é muito bom. Hoje mesmo o pessoal estava pedindo ali algumas coisas sobre homeschool, escola, tal. Lá tem muitas conversas boas, acho que vale a pena. Em nome das nossas comunidades, quero agradecer, e a Cris vai falar umas palavras para nós. Eu quero agradecer também a todos vocês, né, da Missão Maria de Nazaré, do Recanto do Espírito Santo, da comunidade, do colégio. Foi uma tarde muito abençoada, um dia que nós ganhamos tesouros, né, preciosos aí no nosso caminho de formação. Que Deus abençoe a cada um. Voltem sempre, Missão Maria de Nazaré, vocês são muito queridos por nós, viu? Saibam disso, vocês sabem, né? E a você, muito obrigada por tudo, por tanta sabedoria, por se dedicar nessa arte tão bela, que é a cultura, que é a educação. Muito obrigada, viu, por nos proporcionar tanto conteúdo. Se Deus quiser, reze por nós, que a gente possa prosperar nesse caminho, né? E um dia alcançar um tiquinho, né? Desse talento aí da oratória. Obrigado por tudo. Uma lembrancinha nossa, viu? Volte sempre, que possamos formar parcerias, se Deus quiser.